Eu já falei numa dessas nossas conversas sobre como a leitura, a absorção de experiências através da leitura, experiências literárias, é um meio muito propício para o aumento da inteligência. Mas simplesmente ler sem ordem, sem meditar sobre aquilo que é lido, não serve senão para aumentar o ego. De nada serve para a inteligência. Vocês já devem ter visto aquele pessoal que gosta de expor pilhas de livros lidos. E quando você vai ver os títulos ali, são apenas livros da moda, best-seller do momento, coisas que não servem absolutamente para nada, exceto para posar de chique. São os livros que saem ali no ranking dos mais vendidos da revista tal. E a pessoa corre para ler, mas ao mesmo tempo são livros que são feitos sob medida, industrializados para aquilo ali, precisamente para figurarem naquele ranking. E não é de rankings que nós estamos falando aqui. O que eu quero falar hoje é sobre como a leitura para a inteligência não pode se tornar um fetiche. Há muita gente que acha que ler muito ou ler rápido é sinal de inteligência, que a vida de estudos é como se fosse um hobby. Existe uma espécie de fetiche em relação à inteligência, que faz com que as pessoas enxerguem a leitura e essa mesma vida de estudos como se ela fosse apenas o alimento do próprio ego, um apetrecho de erudição, um broche que você coloca na roupa e sai ostentando para dar carteirada nos outros. Esse problema se torna maior com a facilidade que as redes sociais trazem de transformar essas coisas em exposição e não em busca pela verdade. Tanto é assim que vem ganhando força ultimamente no meio literário digital, vamos dizer assim, dois tipos de movimento. O primeiro é o movimento de listas prontas de leitura que acabam os assuntos. Eu não estou falando aqui de listas orientadas para direcionar estudos, para dar uma visão inicial, uma visão introdutória, ou mesmo para apontar sobre como a pessoa deve estudar um autor para entendê-lo melhor. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que encaram listas prontas daquilo que devem ler como se tudo que existisse fora dali pudesse ser desprezado, como se aquelas listas esgotassem o assunto e fossem a única coisa que alguém deveria atentar. Ora, evidentemente isso restringe o trabalho da inteligência, isso restringe a própria educação e isso limita um dos grandes motores do estudo, que é a curiosidade, uma curiosidade ordenada, que vai puxando daquilo que eu aprendo aquilo que eu ainda não sei e vai em busca daquilo que eu não sei. Então, essa primeira atitude de encarar as coisas de forma exclusivista, como se aquilo ali fosse a única coisa que eu tenho que me importar, com que eu tenho que me importar, isso aí, evidentemente, não vai servir muito, senão para que as pessoas vão ali marcando, não é? Como se fosse uma tabelinha, o que é que elas viram e não precisassem se importar com a busca da verdade real naquele estudo ali. Então a pessoa vai marcando lá, li esse livro, li esse livro, li esse livro, li esse livro, e vai consumando a coisa quase de maneira mecânica e não utiliza aquilo em prol da busca pela verdade real, mas apenas para cumprir uma tabela. Elas são adestradas, digamos assim, para ignorar a própria curiosidade e assim não buscam descobrir as próprias leituras. Os meus alunos sabem o quanto eu recomendo que se respeite a própria curiosidade.
A curiosidade é a guia para o encontro das nossas questões existenciais e ela não pode ser negligenciada, ela deve ser ordenada para que não se torne vã, mas não pode ser negligenciada. O segundo movimento, que tem sido bastante comum na internet, é o movimento de técnicas para ler mais e mais rápido, sempre mais rápido. Há pessoas que estão sempre em busca de novas e mirabolantes técnicas de leitura ágil, de destravamento da inteligência, que deixem elas capazes de ler dezenas de livros em um mês, como se velocidade fosse qualidade de leitura ou sinal de inteligência. E não é bem assim. Ler um livro rápido, sem meditar sobre esse livro, vai fazer apenas com que você consuma o livro e não entenda o que de verdade ele lhe traz. E é por isso que as pessoas acabam se acostumando a ler tanta bobagem, porque vão lendo rapidamente sem meditar e no meio da leitura sequer percebem que aquele livro não contribui em absolutamente nada com a busca pessoal pela verdade, a busca pessoal por responder às próprias questões. Não percebem por quê? Porque não meditam, porque leem tão rápido, querendo apenas consumir, que se enganam e se deixam enganar. Mas veja, essas coisas, as listas ordenadas, a velocidade e as técnicas de leitura ordenadas, tudo isso, quando aplicado de maneira correta, pode ser muito útil. Mas se for usado de forma cega, como se fossem ferramentas absolutas da vida intelectual e nós só tivéssemos que nos contentar com isso e nada mais, só trazem problemas. O mais claro desses problemas é essa onda de aficionados por livros, por pseudo-intelectuais que vemos hoje em dia nas redes sociais, como eu falei no início, expondo pilhas de livros que são apenas os livros da moda. Quem quer ter uma vida de estudos precisa entender que ela não é um passatempo. E ela também não é um fetiche. É uma coisa para ser levada a sério. Uma vida de estudos de verdade pressupõe esforço, dedicação, constância. Veja o professor Olavo de Carvalho, por exemplo. Durante um longo período da sua vida, ele só podia estudar no escuro, no banheiro, com um livro na mão, uma vela na outra. Outros tantos escritores e intelectuais têm histórias semelhantes de autossacrifício, de entrega aos estudos. A facilidade de informação que temos hoje em dia, de certo modo, é extremamente prejudicial para a nossa inteligência, pois nos faz negligentes. Nós achamos que temos informação fácil demais e acabamos nos desinformando, porque temos uma abundância de informação inútil. E aí não filtramos aquilo com a nossa busca real pela verdade. Se você tem em mente que o desenvolvimento da inteligência e a vida de estudos demanda esforço e sacrifício cotidiano, você sabe que isso não é um passatempo, não é um hobby, não é um fetiche e também não pode ser um vício. Como disse Sertiange em seu livro A Vida Intelectual, a paixão pela leitura, que muitos honram como uma preciosa qualidade intelectual, é, na verdade, uma tara. Isso disse o Sertiange. E nós não podemos deixar que a paixão pela leitura seja uma tara. Nossa leitura tem de ter qualidade, tem de ser filtrada pela busca da verdade, por responder às nossas próprias questões, e não cair num fetiche, num consumismo estéril, de ler sempre mais e sem ordem e sem busca pelo verdadeiro, pelo que é bom, apenas lotando a nossa mente com coisas inúteis. A vida intelectual não é esse tipo de capricho. Não é uma vida vazia, não é uma vida composta só de frases de autores, de fotos de livros, de postagens em redes sociais. A vida intelectual não é isso. A vida intelectual é, isso sim, uma vida de amor à verdade.